Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast Experts do Café, com meu grande amigo Gabriel Acamini, o tenista, É, num oferecimento da Melita e também da Águas Platina. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, né, Gabriel? com certeza. Que é o Jonatas Rocha, que é diretor da Melita e que vai bater um papo super precioso sobre os filtros e como a Melita começou toda essa história. Muito bom. Prazer em ser, um prazer, Gabriel, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A Melita está muito feliz de ser apoiadora, patrocinadora do Experts do Café e estar junto de vocês, construindo, trazendo um pouco mais de informação sobre o produto, café em geral e sobre os nossos produtos nesse momento que eu estou aqui com vocês. É um prazer, muito obrigado. Que legal, Jonas. Obrigado, viu, pela presença, né, pelo apoio, né, isso aí. E também tenista, né? O Jonas também bate um tênis aí, né, Sem Jonas? dúvida. Pois é, hoje, coincidentemente, fizemos um desvio de rota, porque normalmente é o pessoal do rock. Hoje começamos com o pessoal do tênis. Tá bem. Isso aí. Legal. Ô, Jonas, mas conta pra gente, né? Nossa, nosso patrocinador, né, oficial, mas conta um pouquinho da história da Melita, como começou, quem é, né, a Melita Bentes, que a gente tanto escuta, como que deu o insight, essa trajetória, né, como deu... Muito bom. Conto sim, bom, é um prazer falar da Dona Melita, né? Que é como a gente chama carinhosamente lá, né? Mas a Dona Melita, se tu pegar esse ano, né, 150 anos que ela nasceu em 1873, em Dresde, na Alemanha. Em 1908, ela teve um grande insight, vamos dizer assim, na vida dela, né? Muito preocupada com o eixo que ela tinha dentro de casa, né? Um eixo de preparar o café, de ter uma qualidade no café muito boa, de reduzir o resíduo que tinha na xícara. Isso incomodava ela, incomodava a família, né? E ela acabou indo atrás de como solucionar isso, né? E em 1908, a dona Auguste Amalie Melita Bentes, né, que é o nome completo dela, teve uma brilhante ideia de melhorar isso. Como que eu posso fazer para melhorar isso? E testou em casa e fez testes. O caminho que ela achou para resolver esse problema, né, foi, se tu pegar, muito simples, mas genial. Ela pegou uma caneca de latão, né, uma caneca de latão que tinha em casa, um preguinho fininho, furou essa caneca ao fundo, né, e cobriu isso com um papel mata-borrão, que, segundo a lenda, ela tirou do caderno do filho dela. Nossa! E colocando o café ali, ela passou pela primeira vez o café num filtro de papel e conseguiu perceber que essa invenção simples, essa inovação simples, né, fez uma evolução gigante no consumo de café dela, da família dela no primeiro momento, mas que rapidamente começou a se espalhar e teve um sucesso gigante, né? Então essa foi o início da história da Dona Melita, da Melita como empresa, né? A Melita é uma empresa familiar até hoje. Então a gente tem até hoje a família Bentes como proprietária da família, da empresa, lá na Alemanha, né? É uma empresa alemã. E essa é uma história fantástica, uma história apaixonante de uma pessoa que desde o início se apaixonou muito pelo café e veio construindo isso, ela e a família dela, no processo de café, né? Então esse foi o início da empresa, esse foi onde começou a conversa de filtros dentro da casa da Dona Melita, e dali ela começou, na sequência, a ganhar prêmios de design, começou e viu aí uma oportunidade de transformar nisso um negócio, né? Putz, que coisa que funciona tão bem para mim, sem dúvida tenho as amigas, vizinhas, tinham o mesmo problema, ela viu nessa necessidade do consumidor, na necessidade das pessoas, a oportunidade de fazer disso um negócio e o fez, né? Começou esse negócio daí, desse porta-filtro, com filtro de papel mata-borrão no início, que depois foi aperfeiçoado também. E foi daí, foi desenvolvendo e participou e começou a ganhar prêmios desde o início, já prêmios de inovação na Alemanha, na época, e começou a aperfeiçoar isso, né? A construir isso como negócio, então virou um negócio dela, ela como líder desse negócio, muito preocupada com desenvolver isso e fazer disso um negócio para a família, que já tinha outras coisas, mas ela focou nisso e isso virou o carro-chefe deles.
E começou a evoluir. Isso foi uma evolução constante desde então e ela à frente. Sim. Ela à frente do negócio. Acho né? que Que é uma sempre coisa também muito teve legal. muito à frente, assim, no sentido até com os funcionários, né? Do bem-estar, acho que as férias davam um pouquinho a mais, nesse sentido, assim, né? Sempre com o bem-estar dos funcionários, né? Exatamente. Esse é um valor que tá na Melita até hoje, mas quem plantou a sementinha dele foi ela. Né? Essa preocupação de pagar um pouco mais para a pessoa dar essa dedicação extra ao negócio, a se dedicar e se apaixonar por isso, dar umas férias diferenciadas, cuidar com planos de pensão, que é uma coisa que não existia na época, uma coisa muito, muito inovadora, muito fora do normal, mas ela tinha essa preocupação, né? Tinha e o grupo tem até hoje, né? É impressionante a quantidade de benefícios e coisas que tem, de pessoas que até hoje fazem parte desses planos de pensão da Melita na Alemanha. Então é bem interessante esse cuidado, essa preocupação com o colaborador, com a pessoa da empresa. Né? Esse DNA de empresa familiar. Né? A gente se sente como parte da empresa mesmo. Né? E acho que em 25, né, 1925, é lançada a embalagem icônica, né? Verde e vermelha, né? Exatamente. Que combinou exatamente. muito, assim. Quando bate o olho, já sabe que é a Melita, né, Jonathan? E se for ver, é fantástico, né? É quase uma década, um século, né? Que a marca está aí e essa preocupação com a marca foi muito forte e é muito forte, né? Ela é um dos principais assets da Melita até hoje, né? E esse cuidado começou lá atrás. Então, primeiro a cor, né? O verde e o vermelho. O vermelho é a cor principal da Melita, mas desde lá. E o nome também, o formato do Melita como é escrito, desde lá já vem com esse formato muito parecido. São pequenas adaptações que você vê tanto no shape do filtro, que é a embalagem mais icônica, que mais remete à história, aos outros produtos também. Então, isso é muito legal. Né? Então o logo já vem desde lá, assim, nessa forma mais... Nessa forma mais escrita, assim, a forma de escrever o Melita... Nossa, já super na frente, né? Porque antigamente... As fontes eram mais serifadas, né? Estilos mais assim antigos, né? Acho que desde lá já tem essa preocupação de inovação. Desde 25 que começou essa ideia de marca e investiu muito em marca, né? Investiu muito em método. Era um método novo, né? Então você via, a gente tem vários relatos e históricos de fotos de degustação de café, mostrando como preparar o café. Logo depois de 25, a Melita aperfeiçoou esse shape redondo da caneca para o shape que é muito parecido com o que a gente tem hoje e criou outros formatos de filtros. Né? E aí começou um grande trabalho de expandir esse conhecimento do método, né? De fazer o método ser mais presente e do negócio crescer também. E então você vê várias fotos de degustação em feiras, em fábricas, degustando em fábricas, mostrando como preparar o café. Então, foi um trabalho de construção de uma história e de um método, né, que hoje é um método conhecido em toda parte do mundo, praticamente. Né? Então, isso significa que, praticamente, desde o princípio, é uma empresa que já começou a lidar com ferramentas que hoje são consideradas indispensáveis para qualquer empresa. Né? Você está criando um processo de educação para o consumidor, né? Treinando, olha, faz assim, é desse jeito que usa, etc. E, ao mesmo tempo, que eu achei muito interessante essa colocação do Jonatas, de ter uma identificação visual. Quer dizer, você bateu o olho, já sabe, aquilo é fulano, este é Melita. Muito interessante, muito avançado. Sim. Não, muito avançado para a época, sem dúvida. Né? Para hoje, isso é o nosso básico, né? O nosso tem que fazer isso. Mas para a época é uma quebra grande de uma inovação interessantíssima. Né? E que, para mim, eu vejo como uma das grandes forças da marca ser conhecida, do produto ter crescido como cresceu no mercado, né? No mundo como um todo. Que legal. E 68 chega ao Brasil. 68 chega ao Brasil. A expansão como eu te falei, começou em 30 essa expansão para o mercado primeiro alemão e depois crescendo em outros países, né, na Europa, primeiro uma expansão na Europa. E na década de 60 o grupo começa a expandir para fora da Europa. E aí vai para a Ásia, vai para o Japão, começa a entrar no Japão, entra nos Estados Unidos, Brasil, construindo fábricas, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Na sequência, não já em 68, mas construindo também uma unidade de negócio forte no Brasil. Então, aí começou a expansão global do grupo a partir da década de 60. Né? E chegou aqui com um produto ícone, com o filtro,
que foi o carro-chefe, e outros acessórios para o preparo que já tinham na Europa, já tinham sido desenvolvidos, como cafeteira elétrica, que veio depois, e vários modelos de filtros, né, de porta-filtros e filtros, que foi como entrou no mercado na década de 60. Logo depois que entra nesse mercado, né, a Melita adquire uma empresa aqui no Brasil, no Sul, né, em Guaíba, que é uma fábrica de papel, onde ela começa a produzir os filtros na década de 70 aqui no Brasil também. Que é uma coisa que hoje o filtro é produzido, o papel e o filtro, só na Europa e no Brasil. São as duas unidades que, na Alemanha especificamente, e no Brasil são as duas unidades que produzem filtros, né? Os Estados Unidos também converte, mas o papel é feito na Alemanha e levado para os Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente produz o nosso papel e também transforma a celulose em papel filtrante e depois transforma isso em filtro, né? Então essa é a segunda unidade completa de preparo de filtros também que aconteceu. Legal. Depois a gente vai falar muitas curiosidades, né? Isso aí dos filtros, das tecnologias, né, Jonathan? Exatamente. Eu até estava brincando, até uma curiosidade, né? Por ser um sinônimo de categoria, até muita gente, o consumidor, fala, nossa, mas a Melita não é brasileira, né? De tanto tempo, já está aqui. Tem dessa curiosidade, né? Dessa curiosidade, a gente acaba ouvindo, às vezes, a pessoa perguntando, nossa, que legal, fui para a Alemanha e vi a Melita lá, vocês estão crescendo, né? Está expandindo. Né? Está expandindo para novos mercados. Né? É que a Melita está tanto tempo no Brasil, né? E como você falou, sinônimo de categoria, presente no lar, e a gente sente a Melita como sendo uma empresa brasileira mesmo, uma empresa que está no nosso dia a dia aqui, né? Então esse é um sentimento que realmente acontece, né? Mas tudo começou na Alemanha, né? E hoje a gente é um dos principais negócios do grupo no mundo, né? O Brasil como um todo, e bem importante para o grupo, tanto em filtros quanto em café. Mas é uma empresa alemã, sem dúvida. Brasileira de coração, sem dúvida. Mas... Agora, já que você mencionou, uma pergunta. Bom, o primeiro negócio foi o filtro, na Alemanha. Sim. E depois de quanto tempo criou-se, digamos, uma divisão, negócios com café? Bom, o negócio começou com filtro, com acessórios para preparo de café. Então, a Melita, todo esse período, vamos pegar aí de 1908 até 1960, eu diria, foi quando a Melita trabalhou muito focado em produtos para o preparo do café. Preparo e consumo de café, não o café especificamente, né? Então ela foi trabalhando muito em aperfeiçoar o preparo, mudar filtros, diferentes tipos de filtros, foi até para outros segmentos de filtros para filtrar leite, teve outros tipos de filtros que a Melita trabalhou na época, trabalhou também com porcelana, jogos completos de porcelana, desde para montar toda a cozinha, e isso foi lá naquela época, depois acabou dividindo os negócios, saindo de algum desses negócios, né? E o café entra, de fato, como produto café na Melita na década de 60. Né? A Melita, na Alemanha, foi a primeira empresa, mais uma vez, a inovação e buscar trazer uma qualidade melhor para o consumidor, trazer um diferencial de produto. A Melita traz o café a vácuo para o mercado alemão. Então, ela foi a primeira empresa a trazer esse café a vácuo para o mercado, buscando preservar a qualidade do café, buscando preservar o aroma do café depois de torrado e moído, né? Então, essa foi a entrada do grupo para o segmento de café, na Alemanha especificamente, na década de 60. Já chegou inovando de novo, né? Chegou inovando de novo. Foi mais uma inovação que a gente trouxe para o mercado lá na Alemanha. E isso veio refletir para o Brasil na década de 80. Mesma situação de lá acontece aqui, né? O Brasil, sendo um país consumidor de café desde sempre, né? A Melita viu uma oportunidade de trazer a embalagem a vácuo para oferecer para o consumidor um café que tivesse mais preservado em termos de aroma, em termos de sabor, através da embalagem a vácuo, e foi a primeira empresa a lançar a embalagem a vácuo no mercado brasileiro em 1980. Então, esse foi o segundo momento da Melita no Brasil. Então, na Europa foi de 10 a 60 com acessórios e preparo de café, entrando o café a vácuo na década de 60 e expandindo até hoje, né? E no Brasil entrou na década de 80 e expandindo também o negócio e crescendo como é até hoje a Melita como café, né? Esses são os dois grandes pilares do grupo, né? Focar em produtos para o consumo e preparo de café, ou do grão até a xícara, que a gente fala um pouco, né? Tenta ter esse cuidado
de ter a cadeia muito bem estruturada para poder atender essa qualidade. Então essa foi a entrada em si, de fato, né? Interessante. E você sabe que com esse início, com esse lançamento, que foi o café a vácuo, praticamente também foi lançado um novo segmento no Brasil, que antigamente só existia o café de almofada, a embalagem de almofada. Era o comum, não existia mais nada. E com esse novo produto, criou-se um segmento que passou a ser importante também. Sem dúvida. É muito interessante. Então, observe que algumas coisas que a Melita teve oportunidade aqui no Brasil acabou criando oportunidades e também mudanças interessantes no próprio mercado de café. Sim. E se pegando o que você falou, né, do almofada, na época, né, a limitação de tecnologia no Brasil, você fazia almofada e muitas vezes você tinha que furar a embalagem externamente para poder o café desgaseificar depois de produzido e não acabar estourando a embalagem no transporte ou no ponto de venda, né? A tecnologia que a gente traz com o vácuo na época e o lançamento do vácuo, você permitiu estar com o aroma do café preservado até o momento que você abria a embalagem na sua casa, como é até hoje, né? Hoje, lógico, tem outras tecnologias no mercado para embalagens pouches, outras formas, mas na época isso é uma grande mudança de conceito e uma grande forma de você preservar a qualidade até a hora de você tomar seu cafezinho, né? Então essa foi uma diferença grande que aconteceu tanto lá quanto aqui para o consumidor, né? Então são dois momentos que a Melita foca muito em melhorar a qualidade do café para casa, para dona de casa, para a pessoa que quer tomar seu café de qualidade em casa. Esses foram dois grandes momentos. O filtro no início, que é o carro-chefe, e o pilar, eu acho a grande mudança, né? Hoje você tem filtro Melita em milhares e milhões de lares no mundo, né, sendo consumidos. É a marca de filtros líder em todo lugar. E depois o café a vácuo, que foi uma grande mudança também, né? Então isso está nesse DNA da Melita de buscar sempre... Primeiro, preservar a qualidade, né? Cuidar da qualidade, entregar a melhor qualidade possível na xícara de café. E depois, na sequência, que você tenha isso sempre preservado no seu lar, né? Esse é um pouco do que está lá. E é interessante, Gabriel, porque estamos em 2023, né? Mesmo nos dias de hoje, em vários países, principalmente aqui da América Latina, a embalagem a vácuo ainda é um produto, uma categoria que fica acima dos que seriam os cafés de entrada. Isso é muito interessante. Observar que ele mantém esse posicionamento. Sim. Né? E é um produto diferente. Sim, sem dúvida. Deve ter histórias muito interessantes, não? Tem histórias. A gente estava comentando aqui antes de iniciar, né, uma curiosidade, né, num teste, há um tempo atrás, uma pesquisa qualitativa com consumidores no Paraguai. A gente estava apresentando a embalagem a vácuo, como você falou, o mercado lá, isso digo, uns 10, 15 anos atrás, era praticamente só almofada, né? E aí a gente apresentou o vácuo, tal, e no meio de uma discussão em grupo, numa pesquisa, a consumidora falou, tá, mas como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ralar esse café antes de preparar ele? Como que funciona, né? Para ver, uma coisa que está aqui desde a década de 80, mas naquele mercado que não tinha evoluído ainda para esse nível, estava lá. Então tem várias brincadeiras nesse sentido, né? Mas é um fato, né, que aconteceu, um fato de explicar para o consumidor uma mudança de hábito, como aqui também, né? Sair da almofada para vir para o vácuo foi um trabalho de muito tempo, né? Muita degustação, muita presença. A Melita, na década de 80, se falou de tênis no início, né? A Melita suportava muito tênis no Brasil para tentar divulgar, e degustação em supermercados, degustação em feiras, degustação até nas próprias convenções da BIC, a Melita ia para mostrar a embalagem a vácuo, na própria Associação Brasileira do Café, né? Então era algo que teve que se mudar um conceito, né? Você estando no Brasil, você tendo a embalagem, o café na fazenda do lado, é muito fácil de produzir e entregar, porém, você perde algumas coisas, como eu comentei. Você ter o vácuo, você teve que quebrar um paradigma grande no mercado aí, né? E foi um trabalho parecido com o do filtro, né? Como que você conta essa história, como que você cria esse hábito, como que você abre esse espaço para uma embalagem que tem o seu papel e entrega o seu diferencial, que para a gente é entregar o frescor, o café fresquinho até a hora que você abre na sua casa. Todo o cuidado que a gente tem
na produção, ele tem que chegar na sua casa da melhor maneira possível, e a embalagem a vácuo é, para a gente, o diferencial para isso, né? Por isso que a gente mantém e é o nosso carro-chefe em cafés até hoje, né? Perfeito. Que legal. A gente está falando de filtro, né, Jonatas? Assim, todo mundo, às vezes, consumidor, né? Às vezes que não é tão antenado, né? Vai para um supermercado e fala, poxa, será que filtro é tudo igual, né? E você estava falando, né, um pouco antes dos bastidores, né? Da complexidade, né? Eu também trabalhei na indústria de papel. Às vezes a pessoa pega assim, papel é tudo igual. Mas não, né? Tem muitas características distintas, né? Explica para quem é mais antenado, são os coffee lovers, assim, toda essa preocupação da Melita, né? Desde a celulose. A gente vai falar das tecnologias também, depois dos lançamentos. Conta um pouquinho essa parte um pouco mais técnica também, assim, para as pessoas entenderem, né? O que vem por trás, né? Legal, pode deixar. Bom, acho que é bem legal. Isso é uma coisa que a gente fala pouco, né? Mas é algo bem interessante, né? O que está por trás do filtro. Tem esse mito também, filtro é todo igual. E, de fato, não é, né? Tem muito estudo, tem muito pensamento, muita tecnologia, muita coisa por trás para se entregar um filtro que extrai o melhor do café, que tenha uma qualidade perceptível pelo consumidor em termos de resistência, em termos de não deixar passar pó, em termos de de extrair o que tem que extrair do café, nem mais nem menos. Então, tem bastante estudo aí. Começa, como eu te falei, a gente tem 2 fábricas que preparam a celulose em papel filtrante, né? Uma na Europa e aqui. E tudo começa pela fibra que se usa, né? A gente usa hoje vários blends de fibras diferentes, de acordo com a linha de produto que a gente tem nos filtros, né? São fibras, basicamente, sendo bem simples, não indo muito em detalhe, mas tem a fibra curta e fibra longa, que são os grandes diferenciais de fibra que a gente usa, de diferentes tipos de árvores, né? No Brasil a gente usa fibra importada do Chile, da Argentina, da Europa, né? E fibra brasileira também nesses blends. E aí cada produto tem um diferencial. Na Europa a mesma coisa, é um mix de fibras de diferentes lugares, né? E tudo começa pela fibra mesmo que vai usar no papel, né? Sim. O blend que vai estar usando no papel. Começa por aí. Aí fora isso, depois você vai ter o refino do papel, a forma, o quanto essa fibra vai ter que ser mais fechada ou mais aberta. Então isso passa pela tecnologia por trás, né? Sim. E uma coisa que a Melita trabalha esse equipamento, esse maquinário, o que é feito para preparar essas máquinas para fazer esses filtros, é tudo feito em casa, né? Então, não só o filtro, o maquinário usado para preparar o filtro de papel também é tecnologia da Melita, desenvolvido internamente na Europa pelos nossos engenheiros lá para ter esse produto da forma como é hoje, né? Então, é bastante estudo, né? A gente falou de árvores, né, de fibras diferentes, né? Sempre um cuidado importante que a gente tem é de usar florestas remanejadas. Sim. Então, um cuidado de onde vem essa fibra, um cuidado que essa fibra tenha um tratamento adequado com o meio ambiente e com o processo de limpeza da fibra também. Então, isso é uma coisa bem importante, né? É um produto que, queira ou não, ele está em contato com um alimento apreciado e amado por muitos. Então, sim, esse cuidado é fundamental para a gente, né? E aí você pode ter fibras que são branqueadas, fibras que não são branqueadas, fibras que são mistura de fibras não branqueadas com fibras brown, que a gente chama fibras marrons, né? Tem fora na Alemanha a gente tem fibra de bambu também que é usada, é uma fibra mais difícil de se conseguir, uma fibra mais rara e mais difícil de processar, então são linhas pequenas que a gente tem disso, a gente acabou não optando por ter ela no Brasil, mas é um outro tipo de produto que a gente vende também na Europa e alguns mercados específicos, né? Que legal. E além... Desculpem. Eu só queria fazer uma perguntinha. Essa aqui é a embalagem atual do 103 original. Ele também sofreu uma evolução, não? Porque, que eu me lembre, esses microfuros, eles não estavam anteriormente. Não, isso mesmo. Então, eles foram incorporados a partir de qual momento? A incorporação dos microfuros acontece no início dos anos 2000. A gente trouxe microfuros para o papel, né? E por que do microfuros, né? A gente buscou entender um pouco do mercado brasileiro especificamente. A gente entende que tem diferentes granulometrias, diferentes moagens de café aqui. O café o café tradicional de consumo diário é um café bem mais fino. Então,
Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em termos, se você começa a abrir muito as fibras, de passar pó. Isso é uma reclamação que a gente tem do consumidor. Se você abre muito a fibra para extrair o café, acaba passando pó. A forma que a gente conseguiu corrigir isso e chegar numa solução para o consumidor é fazer o microfuro, que é um furo que ele é feito especificamente com o tamanho exato, né? Cada agulha que fura esse papel, ela tem um tamanho exato para que passe a molécula de gordura do café, a molécula que passa o sabor do café, mas não passe o pó. Então, é algo que tem um pensamento, tem uma tecnologia por trás, né? Que também é feita na Alemanha, tudo esses microagulhas que são colocadas aí para furar cada filtrinho que a gente produz, tem esse pensamento por trás, né? Então, é que passe de fato a molécula que passa o sabor de café de forma correta. Então, é o que está por trás desse microfuro, que foi uma inovação que a gente trouxe no início dos anos 2000, no 103, né? Esse foi um trabalho que a gente fez. E no caso, como você comentou, então as máquinas brasileiras, elas foram feitas na Alemanha. Sim. E montadas aqui. São feitas na Alemanha, montadas aqui, então é tecnologia lá nossa interna, né? Então, cada máquina que a gente vai ampliar aqui na produção, tinha encomenda para lá, é feito na nossa oficina, vamos dizer assim, lá em Minden, na Alemanha, onde está a matriz da Melita hoje, né? E a costura também deve ter uma tecnologia também. Também tem a própria costura, né? A tecnologia da dupla costura. Outro ponto do consumidor que incomoda muito é você estar preparando seu café e o filtro abrir, o filtro rasgar, né? E você perdeu o seu preparo, perdeu o seu café, perdeu o seu tempo, né? Isso é algo que também a gente aprendeu com o consumidor e uma das soluções é essa, é fazer essa dupla costura para dar mais resistência na hora do preparo do café. Então, isso faz com que o filtro evite de rasgar e não ocorra esse desconforto, vamos dizer assim, para o consumidor, né? E recentemente, né, isso aí, com as novidades, né? Vem também, né, evoluindo além do microfuro também. A gente começou, então, com a década no início de 2000, com os microfuros. Aí a gente tem uma linha, né, do original, tanto o 103 quanto o 102 e o 100 para o preparo manual, né? Então, você prepara pour-over manual, que o pour-over, se você pegar, ele sumiu do mundo. No Brasil não, mas sumiu do mundo. Aí depois voltou como tendência. Nossa, agora pour-over é a nova onda, né? E a gente estava sempre no pour-over aqui desde sempre, né? Lógico que estou simplificando o que está por trás do pour-over aqui, mas a gente sempre fez o método manual, que não é um método pour-over, né? Sim. E o método... Bom, então a gente tinha uma linha com 3 tamanhos, né, diferente de filtros. O 100 para você preparar na sua caneca, o seu café do seu jeito, do jeito que você gosta. E depois o 102 e 103 para fazer um preparo de maior volume. Então, essa é a linha original, né? Tá. A gente também trouxe... A gente acabou criando 2 filtros específicos para a cafeteira, né, que tem um ângulo diferente de filtro para poder encaixar direito na cafeteira. Uma cafeteira menor, que é o número 2, e a maior, que é o 4. Então, essa é a linha original. E daí a evolução que a gente traz, e é mais recente, né? De novo, preocupado com o consumidor, tentando entender o que esse consumidor está passando. A gente vê que o Brasil tem várias formas de preparar café, várias formas de curtir o seu café, né? E a gente sabe que tem muito consumidor que gosta de, enquanto está preparando o seu café, mexer o pó com uma colher. Isso. E a gente via isso. Isso que acontece, você mexe, muitas vezes você pode rasgar o filtro. Mesmo o filtro com dupla costura, você acabava rasgando. Então, a gente tem um nicho aqui, tem uma oportunidade aqui de atender esse consumidor. E da mesma forma, a gente descobriu que em muitas regiões o consumidor prepara o café já com a água adoçada. Tem gente que já adoça a água antes de preparar o café. E depois tem alguns que até misturam o pó na água antes de passar, cozinha o pó com açúcar e água, né? E sem julgar o jeito de preparar o café, é o jeito que a pessoa gosta de tomar aquele café, de curtir aquele café. E era uma oportunidade que tinha de atender esse consumidor. O café com açúcar adicionado à água, a água fica mais densa e precisa ter uma filtragem mais rápida, ou melhorar um pouco a filtragem desse produto. E aí que a gente trouxe o filtro água adoçada para esse consumidor que quer ter essa filtragem um pouco mais não é mais rápida, na verdade ela tem no tempo certo aqui, porque o que a gente compensa com um filtro específico que a gente fez para esse produto, mudamos fibras, mudamos o refino do papel,
melhoramos um pouco melhoramos nesse sentido para entregar mais agilidade numa água mais densa, uma água que pode estar até misturada com café, passar no tempo certo. E a diferença do colher também a gente mudou, a espessura mudou, a fibra mudou também, o blend de produto que estava aqui, para que ficasse um filtro mais resistente e aguentasse essa mexida com a colher na hora do preparo, né? Então foi dois produtos que a gente acabou de trazer para o mercado, faz pouco tempo que estão aí, com esse objetivo específico de dar mais resistência, mas também entrega outra coisa. Você vai para cá, é um filtro mais resistente, é um filtro mais fechado, você sabe que é um filtro que vai dar uma extração mais lenta se você botar o seu café sem mexer ele. Então, você acaba extraindo mais o café que você colocar aqui. Então, o objetivo claro dele é que você possa mexer com a colher, mas isso não impede que você que quer fazer seu café com esse produto e extrair um pouco mais, tem uma extração mais intensa, você consiga com esse filtro. E da mesma forma com água adoçada, né? O foco é o consumidor que adoça a água antes de passar o café, mas também se você botar um café que não esteja com água adoçada, você sabe que você vai ter uma extração mais rápida, uma extração um pouco mais acelerada que a normal com a água adoçada aqui, né? Então a última novidade que a gente trouxe aí em filtros para nossa linha de filtros para o dia a dia, nossa linha de filtros originais do Brasil, né? Que legal. Vocês devem ter escutado, às vezes pode ter acontecido de pessoas que às vezes não adoçavam a água antes, até mesmo para testar. Tem alguma história, algum depoimento que pessoas que não usavam esse método e depois de ter visto assim, poxa, eu testei, gostei. Na verdade, assim, adoçar a água, você acaba não... Quem usa, na verdade, quem usa é até um pouquinho diferente. Nossa, até que enfim vocês pensaram na gente. Entendi. Até que enfim eu fui visto que o meu jeito não é o jeito Foi errado, mais na parte é o meu jeito de lembrar as pessoas que fossem, caramba, muito mais gostei nesse muito sentido. nesse sentido. Tanto quem mexe com a colher, tanto quem faz com água adoçada. Eu disse, nossa, que linda, a Melita pensou em mim nesse momento e me viu como uma consumidora. A gente ouve isso. A gente nunca viu de pessoas que mudaram de vez em quando tem alguém que também reclama, não, tá errado botar água no açúcar, não tem que botar água, desculpa, açúcar no café, não tem que botar açúcar no café, mas aí é preferência, né? São as preferências, mas o que é muito interessante, Gabriel, quando você analisa esses dois produtos da Melita, ela simplesmente dividiu o caminho que existe ao se preparar o cafezinho. Exato. Porque o cafezinho, na verdade, você vai ferver a água com o pó. A gente fala é meio ibrique, é o comecinho do ibrique. E, eventualmente, muita gente coloca o açúcar para ganhar tempo. Estou colocando açúcar, já ganho tempo. Só que esse processo, originalmente, ele é feito no filtro de pano. E a Melita, ela teve um papel muito importante porque ela mudou essa configuração e hoje, quando ela entrou, era 99,9% filtrado em pano e 0,1% era o Melita. Hoje, eu diria que praticamente 80% é Melita e pouco mais, ou em torno de 20% dos lares, principalmente interior, que utilizam o filtro de pano. E o filtro de pano, ele precisa dessas duas coisas. Eu preciso mexer, que é o primeiro, Sim. E também adoçar. Só que, ao fazer essa transição com o filtro de papel, muita gente ficou perdida aqui. Muitas pessoas fazem ainda da mesma forma, colocam a água para ferver, colocam o açúcar e colocam também o pó, lembrando, meio ibrique, daí passam no filtro de papel. Só que era uma dificuldade, porque o filtro muitas vezes não respondia perfeitamente. E isso aqui é genial. Se a gente pensar dessa forma, houve um desdobramento do processo e você cria assim, duas possibilidades muito bacanas para quem consome, porque se você pensar, olha, fulano é um coffee geek, ele vai olhar isso aqui, vou testar um café com essas características, com esse filtro. O outro com esse. Exatamente. É exatamente isso que eu falei, às vezes, né, os coffee lovers aí, poxa, quero testar, né, fazer esses outros métodos assim, falar, caramba, eu não fazia e agora achei bem legal, né? Talvez você não precisa misturar a água, o açúcar e o café para extrair o café, mas você pode, eu vou tentar esse café que eu tenho XY aqui nesse filtro que tem uma extração um pouco mais rápida, ou as tramas um pouco mais abertas. Faz sentido? Putz,
Gostei, Claro. gostei do resultado. É um pouco o que você falou desse teste, né? Sem dúvida, o intuito e a razão por trás foi pensada num outro conceito, que é o conceito da água adoçada, como você acabou de explicar muito bem, e também da colher. Mas o mundo é o limite aqui, né? Em cafés o mundo é o limite, né? Sim. Realmente é assim, né? O café você acaba... O seu toque, o seu jeito, o seu diferencial faz muita diferença no fim, na xícara, né? Tem algum hábito, Jonatas, assim, em outro mercado, um pouco de filtro que às vezes é meio incomum, assim, que vocês têm visto e tem esse produto em outro mercado e não tem aqui? Grandes diferenças, tipo, vamos pegar a América Latina. A gente tem uma grande diferença na América Latina, que é o desenvolvimento do café torrado e moído, do café filtrado mesmo, né? Você pega o solúvel, é muito forte em toda a América Latina. A gente está... É o principal carro-chefe, né? Exceto a Colômbia, que tem uma cultura um pouco mais parecida com a do Brasil. Mas também tem um consumo de café que a gente fala... café mesclado com açúcar, que o café é torrado junto com açúcar na planta. Caramba. E isso faz com que o café tenha outra característica, é outro perfil de sabor, né? E daí você tem que ter um filtro diferenciado para ir também. E para esses mercados a gente tem um filtro específico que tem uma tecnologia diferenciada para atender esse café que é torrado junto com açúcar e vai ter um outro comportamento na hora da extração, né? Então, esse é uma característica diferente também que tem, né? Mas Que tem legal. outros métodos também que acontecem, tipo, decantação é muito forte ainda na América Latina em alguns lugares, né? São hábitos bem diferentes, né? Mas como filtro diferente que a gente tem é esse. É um filtro que atende mais esse café mesclado, que foi torrado com açúcar. Que tem uma característica diferente, né? Que legal. Gabriel, falou tanto de café, estou com vontade de beber um café. Vamos Com certeza. preparar? Vamos sim. Tá bem. Ótimo. Bom, momento do café. E hoje nós temos aqui o blend Sul de Minas, regiões brasileiras. Aliás, acho que eu já comentei uma vez, as regiões brasileiras eu considero assim emblemático porque ele foi a primeira linha de café onde se tornou claro para o consumidor que existem diferentes origens brasileiras, né? Foi o primeiro projeto assim de grande massa para o consumidor encontrar em supermercado. Eu acho que é interessante você comentar um pouquinho, Jonatas. Sem dúvida. Realmente, assim, a gente começou esse projeto em 2009, foi quando a gente trouxe ele para o mercado. A gente focou, foi quando o Brasil estava começando a falar mais de diferentes regiões, de diferentes sabores. E, de novo, estão falando do consumo do dia a dia para a grande massa, né? Consumo do lar, né? Não estão falando de cafés especiais de cafeteria. Começou a aparecer cada vez mais, a gente acabou trazendo essa oportunidade para o consumidor, pegando as 3 regiões mais icônicas de sabor naquela época, que era o sul de Minas, o Cerrado e o Mogiana, né? Então, a gente trouxe isso de uma forma de tornar isso mais democrático, vamos dizer assim, isso mais presente no dia a dia do número máximo de pessoas que pudesse. E hoje a gente tem várias outras marcas que também fazem isso e o mercado evoluiu muito nesse sentido, começando por a região, trazendo um café com uma qualidade gourmet, né? Um café 100% arábica, um café que você consegue perceber notas diferentes, uma coisa que na época foi bem diferente para o mercado. 2009, imagina, estamos falando bastante tempo atrás aí já, né? Sem dúvida. E é um produto que é fantástico. Sim, sucesso. Uma ótima qualidade e saúde. Então, Saúde. Viva! Sempre bom, né? Café é sempre bom. Bom, nós estamos comentando das inovações aqui de Os filtros. Né? filtros. Você também tem curiosidade no que a Melita faz além disso, não é? Com certeza. A gente queria saber um pouco de método, Jonatas. Até depois a gente queria passar, né? Acho que tem uma super novidade legal, né? Um método super bacana. Conta pra gente, né? Porque além dos filtros, né? Dos cafés, os métodos também são bem legais, né? Sim, sem dúvida. Como eu te falei, né? Um pouco da ideia do grão até a xícara. Sim. Passa por vários métodos, né? A Melita,
No Brasil, ela foca muito no método manual, pour over, né? Esse é o nosso grande método, o foco que a gente tem aqui. E a gente vai falar um pouquinho depois da Mano, que é algo bem diferente que a gente trouxe, mas fora a gente tem outros métodos. Aqui a gente tem focado principalmente no e-commerce, mas fora a gente tem mais métodos do que aqui. A gente tem máquina tanto para café expresso, cafeteiras, diversos modelos de cafeteiras. A gente tem máquinas, diferentes tipos de café, tanto para o lar quanto para fora do lar. Então, máquina de expresso com máquinas de super automáticas para fora do lar, né, que é um segmento, uma unidade da Melita. Máquinas que entregam bebidas diferentes, qualidades. Mas isso é para a Europa e Estados Unidos. A gente não tem no Brasil esse mercado. Aqui o nosso foco é principalmente o método de preparo manual e a gente tem no nosso e-commerce como a prensa também, um método que a gente tá disponível no e-commerce. Esse é mais o nosso foco aqui no Brasil, né? Então, prensa, sim, método manual e no método manual você tem o diferencial da Mano como uma novidade que a gente trouxe para o mercado aí há pouco tempo, né? E até a prensa francesa também, ela é alemã, né? Sim. É da nossa linha alemã, então a gente importa, né, e vende aqui no Brasil. Então, todos os métodos que são feitos traz de fora, inclusive a Mano, são feitos fora, exceto o método manual que é feito aqui no Brasil mesmo, né? E o bacana é que em volta dela, na parte que pressiona, né, ela não tem um anel ali de plástico, né? Que não. Ali às vezes com o tempo, né, vai estragando. Vai né? estragando, sim. Isso é um diferencial, né? Sem dúvida. É para tentar ter essa qualidade estável até bastante tempo, né? Durar bastante tempo. Essa é a ideia, né? Falando já tanto na Mano, vamos mostrar a Mano, porque acho que vale a pena. Vamos pôr na Até tela. porque, olha aí. Essa é a novidade que a gente trouxe no ano passado para cá, né? Bom, é um método de preparo manual, como dá para ver aqui, né? Então, o grande diferencial da Mano é você poder controlar a extração. Você tem uma válvula, né, que você pode abrir e fechar. Então, isso permite que você deixe o teu café mais tempo em infusão antes de começar a extrair. Ou você comece uma extração logo no início, pode parar no meio, eu quero extrair um pouco mais na segunda vez que eu for colocar café. Então, você consegue variar bastante, evoluir, brincar e tirar diferentes sabores do mesmo café usando esse método, né? Além da sua técnica, do seu conhecimento, você consegue usar a Mano para fazer isso, né? Então, essa foi a ideia de trazer. Ele praticamente é um sistema misto, né? Ele combina a infusão com a percolação através do trabalho com aquele botão. Nossa, então, e além disso, ela tem um design muito bonito, parece um troféu. Exato, isso que eu ia falar. Assim, exatamente. Ela é moderna, mas ao mesmo tempo traz essa linha sofisticada, assim, né? Sim, o design ganhou prêmio na Alemanha, então de design. Red Dot foi o nome do prêmio que a gente ganhou lá quando lançou, né? Ela está presente no mercado alemão e aqui. Tem essa dourada e uma prateada, né? Essa é a ideia. Você tem algo de design, de decoração na sua cozinha também, fica bem bonito. Fica bem bonito. E, sem dúvida, é muito prática de preparar, de fazer seu café. A forma de você poder preparar isso de diferentes lugares, levar é fácil, bem gostoso de preparar o café aí nela. É um verdadeiro ritual, né? Sim. Aliás, aproveitando, eu trouxe aqui os filtros. Que esse aqui é o filtro que é utilizado na Mano. Vou deixar um com você e o Jonatas pode comentar alguma coisa? Comento sim, esse aí. Bom, esse é um filtro bem diferente do filtro que a gente tem aqui. Ele é um filtro específico para a Mano, né? Ele vem também importado, ele não é feito aqui por nós no Brasil, né? Aqui a gente tem uma fibra diferente também, tá? Se for ver, ele não tem microfuros, não tem nenhum tipo de diferença na composição, né? Uma costura só, né? Então, na verdade, o microfuro que ele é um microfuro menor do que o microfuro que a gente usa aqui. O não T é que o nosso microfuro é quase um macrofuro maior, comparado a esse, né? E a costura é uma costura simples. Pela própria forma do método, você consegue controlar melhor. Você vai fazer com um ritual diferente de pour-over. Então, você consegue, com uma simples costura, manter
o papel sem abrir, né? Então esse é por isso que tem uma costura só. Mas a grande diferença aqui é a fibra, né? O que tem de fibra e a forma como ela é composta para que você tenha uma extração perfeita na mano, né? Esse é o intuito aqui desse tipo de fibra, né? Que é diferente, totalmente diferente do que a gente tem aqui. É outro tipo de fibra do que a gente tem no filtro original ou no do seu jeito, né? E também dentro desse segmento tem a Mano, mas a Melita também tem uma outra linha que é a Momento. Isso. A Momento, que aí tem uma cafeteira para isso também, né? De preparo, que compõe a linha Mano, é uma linha... A Mano faz parte de uma linha Momentum, que é uma linha de produtos mais diferenciados ou que tem mais essa pegada de design, com algum feature adicional, então que pega desde a cafeteira elétrica até a Mano, né? Então esse é um pouco dessa linha premium. A cafeteira a gente não tem no Brasil. No Brasil a gente só tem o preparo manual, né? E que pelas fotos é muito bonito. É bonita. E aproveitando, Jonatas, eu tenho aqui mais um conjunto de filtros, aliás, um outro filtro, que eu considero assim, particularmente genial. Gostaria que você comentasse, porque ele tem algumas particularidades. Bom, esse é o nosso filtro gourmet, né? É um filtro gourmet que a gente vende hoje no Brasil, tanto o Amano quanto o gourmet no nosso e-commerce, né? Então, são produtos que não são fabricados no Brasil, mas cada um deles tem uma característica e um perfil diferente, né? Diferente do Amano, aqui já é uma fibra que não é branqueada. E tem duas diferenças grandes aqui, ou básicas, que é 3 zonas diferentes de extração e um furo diferente, uma abertura diferente no filtro, né? Que você tem no Melita o microfuro no Brasil. Aqui você tem um poro em formato de S, que eu acho que não vai dar para você ver, que ele abre durante o preparo ele abre um pouco mais durante o preparo, já focado em um café que tem uma moagem mais grossa, um café que geralmente um café specialty, que você tem uma torra um pouco mais suave. Então, principalmente o impacto aqui grande é a moagem, né? Então, você tem uma forma de fazer esse poro diferente e também a fibra que está aqui para que permita uma extração melhor do seu café, principalmente cafés especiais. Ele é focado nisso. A gente chama filtro da linha gourmet, né? Ele está disponível no nosso e-commerce, ele está no mercado americano e mercado alemão. E a gente tem ele somente com a fibra, com a celulose não branqueada, né? Sim. Você já testou ele, né? Você já testou Bastante. ele, já viu que E o legal, ele tem 3 zonas, então, Jonatas? Exato, são três zonas com diferentes quantidades de furos para você poder não ser super extraído o produto em nenhuma das zonas que estão disponíveis aqui, né? Então você consegue ter a extração mais equilibrada entre as 3 zonas de produto, né? Então, se for ver, ele tem menos furos embaixo, onde tem mais pressão, mais pó, mais água, no meio do que em cima. Então ele compensa um pouco porque você tem uma extração mais equilibrada do café durante o preparo. Esse é o grande diferencial das 3 zonas de extração aqui, né? Existe um filtro N4 que é transparente. Fica melhor ainda para você observar a dinâmica desse filtro. É muito interessante. Você observa direitinho como cada zona trabalha. É muito legal. Esse deve ser nesse filtro, que é um filtro, inclusive, para o Dia dos Namorados é ótimo, porque você pode preparar 2 canecas ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, com esse friozinho, né? Você compra no nosso e-commerce lá o porta-filtro transparente. Fazer um merchan aqui. É isso aí. Não, mas é muito... não, sem dúvida é legal. Você consegue ver e realmente você consegue preparar 2 doses específicas para você de café. É perfeito. Então esse é o que é de supra-sumo hoje em termos de tecnologia. Então seria nesse gourmet hoje, né, Jonatas? Então, em tecnologia, não em tecnologia, mas nessa parte dos furos, de zona, né? Não que os outros não sejam super tecnológicos, porque apesar de um filtro, né,
tem toda a tecnologia de fibra que você falou, Exatamente. mas essa característica, assim, diferencial... O ponto aqui é a razão de existir de cada um deles, né? O propósito de cada um deles. Né? Ele, para esse tipo de produto, para um café especial, um café diferenciado, esse é o mais adaptado, tanto o Amano quanto o Gourmet. Né, que tem essa diferença. Já para um café, para você preparar um café em quantidades maiores, ou um café que tenha, por exemplo, água adoçada. Então, cada um tem um propósito momento de por trás, consumo diferente, né? E um intuito de produzir diferenciado. Diferente. Então, por isso que a tecnologia está presente em todos eles. Né? Sim, sim. E aí o que muda é a composição do produto, a forma de fazê-lo. Né? Então, só para complementar, Gabriel, se você comparar, isso aqui é do Amano original, aparentemente simples, mas não é. E esse aqui é o Gourmet que vem dos Estados Unidos. Então, quando você coloca, ambos são iguais. Por isso que você consegue também colocar esse mesmo aqui no Amano. Só que, por exemplo, para o Amano não faz sentido, porque o Amano, como você pode controlar o período de infusão, olha, eu vou fazer uma infusão. Entendi. Não há necessidade de você ter zonas diferenciadas em termos de extração. Isso aqui é para uma situação em que a dinâmica prevalece do início ao final. Olha, eu estou começando, não vou parar. Então, vai para um outro tipo de filtro. O que eu acho que é muito interessante, assim, ao observar todos esses produtos, é que essa quantidade enorme de filtros, ele dá possibilidades assim inúmeras para as pessoas experimentarem. Então, imagine assim, a quantidade, a gama de experiências que os geeks, né, os coffee lovers vão ter em casa. Até puxando o gancho, né, do número 100, né, isso aí, até o portal. Vou pegar Muito aqui. legal. Porque aqui no Brasil os pequenos são sempre desprezados. A pessoa só quer, agora é tudo SUV, carrinho pequeno, né? É a mesma coisa. Mas o 100 ele faz muito sucesso na Europa. No Japão, por exemplo, é o que todo mundo tem em casa. É 100. Apesar de que é o que mais vende é o de porcelana, no caso do Japão, característica do japonês. Mas é uma sociedade que está acostumada a fazer as coisas só para si. Porque é só uma pessoa em casa, então eu vou fazer naquele momento. Então, ao passo que aqui no Brasil, quando as pessoas fazem já o jarro, é para compartilhar, como nós fizemos aqui. Essa é a diferença cultural também que existe em cada país. Mas você pode ter ali, né? Você prepara na sua caneca. Eu quero tomar o Sul de Minas, você quer tomar o Mogiana, você quer tomar o Cerrado, cada um prepara o seu, tem a sua caneca de café e funciona. Então dá para você fazer esse preparo, essa possibilidade de fazer o teu café do jeito que você mais gosta. Eu gosto mais suave, eu gosto mais extraído. Ele dá essa variedade, essa opção, né? Você prepara o seu café do seu jeito ali, né? Com esse. Você tocou num ponto muito interessante, Jonatas, o e-commerce. Vocês têm observado alguma mudança de comportamento do consumidor nesses últimos tempos em relação ao padrão de tamanho de filtro que está sendo vendido? Então, o que a gente vê, sem dúvida, é um crescimento de tamanhos menores de filtros. Tá? A gente vê uma tendência para crescer mais, justamente nesse sentido, de eu quero ter o meu café, fazer o meu café do meu jeito que eu gosto, que é... Então, eu faço numa caneca usando 100. E você tem disponibilidade no e-commerce, em retails também para comprar, em varejo também para comprar. O 102, da mesma forma, você consegue fazer volumes menores de cafés diferentes. Então, você vê um volume de 102 crescendo, mas não é grandes mudanças ou de tendências assim, que dê para apontar. A gente tem uma gama grande e todos estão crescendo e todos estão desenvolvendo. O que a gente vê é consumidor experimentando coisas diferentes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe em cafés, tanto em bebida de cafés quanto métodos de preparo. A pessoa comprando a prensa, a pessoa comprando a mana, a pessoa comprando diferentes tamanhos de filtros para experimentar coisas novas e nesse cenário de vou testar coisas, vou fazer cafés diferentes. Isso a gente percebe no consumidor como um todo, né? Mas grandes diferenças em volume de consumo não acontece. Que minha pergunta foi em cima de um dado recente que tivemos essa semana, que foi a divulgação do censo do Brasil. Apesar de
suas defasagens, né? É o que nós temos. Mas ele apontou dois aspectos que são muito interessantes. O primeiro é o crescimento de moradias com menos pessoas. Então, principalmente grandes capitais como São Paulo, o que está ficando muito nítido é que existe uma mudança no perfil populacional, onde existem mais gente morando sozinha. Tá? E o segundo aspecto é que essas pessoas que estão morando sozinhas estão morando em apartamentos ou habitações, vamos dizer assim, com áreas cada vez menores. Portanto, tudo muito compacto. Então, isso leva a crer que é exatamente o mesmo modelo que a sociedade japonesa tem, por exemplo, em Tóquio, ou Osaka, que são as grandes capitais, né, as grandes cidades, e que existem muitas pessoas morando sozinhas. Então, sós, né? E com isso a necessidade, ou seja, a venda, o consumo de itens que são mais para preparo pessoal Individual. tem crescido. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é uma tendência que a gente vê em grandes centros, né? Mas assim, não, nada grande a perceber. Eu acho que é uma oportunidade que tem aí, sem dúvida. O que a gente vê, de fato, é um aumento na penetração e no uso de filtro de papel. Isso a gente percebe na categoria desde o início da pandemia. Crescimento de pessoas preparando mais seu café em casa, pessoas usando porta-filtros. Então, isso a gente percebeu nitidamente desde o início da pandemia, pessoas preparando muito mais cafés, fazendo muito mais. Primeiro pelo fato da pandemia, mas depois continuou. O bom é que continuou. Quem foi para esse cenário de preparar o seu café, de trazer esse hábito para dentro de casa, gostou disso, criou um hábito de fato e continua hoje consumindo o seu café, fazendo o seu café. Isso a gente viu uma grande diferença pré-pandemia e hoje como está o mercado, né? Então, mais e mais pessoas fazendo cafés de método, usando filtro. Isso é algo que a gente percebe. E assim, tem um outro dado muito interessante, só para complementar isso, já que estamos nesse momento de retorno agora mais forte após a pandemia, foi não me lembro se foi uma dessas escolas importantes de economia, identificaram, foi um trabalho assim dos alunos, né, que nesse retorno ao trabalho, uma das principais exigências chamam de exigências veladas, quer dizer, não é oficial, mas olha, sempre pede a melhoria na área de descompressão, né, que é a área de descanso, com um bom café. Sem dúvida, faz total sentido, né? Você ter e você criou isso em casa, né? Pois é. Você criou essa oportunidade de você ter o teu momento, de curtir o teu café. E você ter isso na empresa é algo que ajuda bastante. Então, ter esse cuidado com a qualidade do café na empresa, com diferentes. Aí você pode ir para uma máquina de cafés diferenciados para ter na empresa, você pode ir para uma cápsulas, a gente tem também segmentos de cápsula crescendo muito, né, no mercado brasileiro. Então, você tem várias oportunidades para ter esse momento aí de descompreensão, sem dúvida. Sim, até no outro episódio eu estava falando, né, hoje muitas pessoas, né, tá gostando cada vez mais, né, querendo conhecer novos cafés, né, novos terroirs. Aí cada um às vezes vai viajar para fora, aqui mesmo no Brasil, esse aqui é um café de tal região, né, vamos provar. É o que você falou, né, além dos expressos, dos métodos diferentes. Então, acho que isso no trabalho, tem os clubinhos, né, de café lá da galera que curte. Às vezes cada um dia faz, outro faz. Então, acho que isso também cresceu muito, né? Os dois, né? Eu acho que o consumo do preparo, você ter o seu preparo ali, mas também de consumir diferentes cafés, como você trouxe, né? Sim. Eu acho que as cápsulas permitiram muito isso também, né? Você ter o consumo em cápsula, você ter o seu café. E falando em cápsula, né, Jonas? Agora vocês estão com a cápsula de alumínio, né? Isso, a gente acabou de lançar, né? Essa cápsula de alumínio, está trazendo. São cinco variantes que a gente trouxe no mercado. A gente está no mercado com a cápsula compostável já, né? Há algum tempo. A gente está trazendo mais 5 variantes agora em alumínio. São 5 blends diferentes, distintos, com intensidades diferentes. Estamos trazendo um café descafeinado também em cápsulas, que é algo que a gente vê cada vez mais crescendo o consumo de café descafeinado. A oportunidade de ter um café descafeinado com a intensidade do expresso na cápsula é bem importante para o consumidor. Está trazendo descafeinado, além do Ristretto, Audate, Marcato, que são nossos produtos
que a gente já tinha antes e um café lungo. Então, isso está trazendo para o mercado agora. Estamos começando a vender agora, além de manter a nossa cápsula compostável e evoluir ela, porque, sem dúvida, a gente vê aí uma grande oportunidade nesse segmento sustentável, segmento que está preocupado com isso. Então, a gente está trabalhando focado nisso para ampliar essa linha também, né? Que legal. E também uma torrefadora italiana, né? Que vocês estão trazendo uma linha bem bacana, né? Sim. É a última aquisição da Melita, né? A Melita adquiriu uma torrefadora italiana em 2021, que a empresa chama-se Café Corsini, né? E dentro da Café Corsini tem uma linha de cafés chamada Companhia dell'Arabica. A gente está trazendo para o Brasil uma parte dessa linha, uma linha bem vasta de vários terroirs do mundo todo de cafés, né? Bacana. Focado em grão arábica só. A gente está trazendo para o Brasil uma parte dessa linha, são quatro origens diferentes, né? Colômbia, que a gente tem tanto em torrado e moído quanto em grão. Temos também o Índia, temos o Costa Rica e temos o Quênia. Então, são 4 blends diferentes, com características diferentes. Sim. Eles permitem que o consumidor brasileiro dê uma viajada pelos diferentes terroirs ou diferentes sabores que tem no mundo. São produtos que são feitos para atender diferentes métodos. Então, a gente tem uma torra italiana, uma torra um pouquinho mais acentuada, mas você pode usar ele em diferentes métodos de uma forma bem dinâmica ou bem versátil e atender diferentes paladares aí. Então, a gente está trazendo agora, está disponível no mercado de São Paulo, né, no estado de São Paulo, nesse primeiro momento. E pelo nosso e-commerce você pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Poxa, que legal. Muito bacana. Isso é interessante porque dá acesso ao consumidor aos cafés que são de diferentes países, né? Sim. Até então era restrito às cápsulas. Agora você tem essa oportunidade do café torrado, moído, que ele vai poder preparar do jeito que ele quiser, do método que ele quiser. Então, isso realmente é ótimo para fazer o mercado ficar mais forte e continuar crescendo bem, né? Exatamente. Dá para você extrair em diferentes filtros. Dá para usar desde o original até o gourmet e ver diferentes sabores nas linhas. Né? Perfeito. Que legal. Poxa, muito bacana, muito viu, Jonathan? Legal aí, né? Conhecer mais, né? As histórias e os produtos, né? Tão bacanas aí, chegando, né? Isso aí. Sim, tem muita novidade, então, pelo visto. Tem até coisas que não querem comentar, não vamos perguntar. Então, isso é sinal de que a caminhada é boa. É boa, sem dúvida. A gente é apaixonado por café, apaixonado pelo mercado brasileiro. Tem muita coisa para a gente explorar, para desenvolver. A Melita tem, como eu comecei falando aqui, né? Esse DNA, essa paixão por estar sempre buscando conquistar o consumidor, trazer, entregar os seus desejos, suas necessidades de uma forma mais relevante possível. Esse é o que nos motiva, essa é a nossa paixão. E tem um mundo de oportunidades, um mundo de coisas para trazer e continuar trabalhando junto com vocês que estão aqui ajudando a construir esse mercado para que a gente possa cada vez mais estar encantando consumidores, trazendo um café mais fresquinho, um café que permita que as pessoas possam aí curtir mais a sua vida, curtir mais os seus momentos. Esse é o nosso objetivo na Melita como um todo, né? Perfeito. Muito legal. Bom, Jonatas, então gostaríamos de agradecer a sua presença, esse tempo que foi incrível, passou rapidinho, né, Gabriel? voando, né? Voando, deu para ter uma ideia muito ampla sobre os filtros, as tecnologias. E, mais uma vez, agradecemos o apoio para o nosso podcast, o Experts do Café, assim como a Platina, e esperamos que todos possam acompanhar, prestigiar e nos vemos no próximo. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Ensei. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito bom bate-papo e contem com a gente sempre para estarmos juntos aí construindo cada vez mais experts em café. Isso aí. Okay, obrigado. Valeu. Também. Abraço. Tchau.